E agora nós vamos falar de DTM e tem tudo a ver com a Fórmula E também, o que nós vamos noticiar agora. A notícia desta segunda-feira que deu uma chacoalhada no mundo do automobilismo, que veio da Alemanha. Vocês estão vendo aí o DTM, que é o campeonato de turismo alemão, que tem a presença de 3 grandes marcas, Audi, BMW e Mercedes. E a Mercedes anunciou que no ano que vem vai fazer a sua última temporada no DTM. Vai sair da categoria Deutschland Tourismen. Deutsche Tourenwagen Meisterschaft. Meisterschaft, muito bem. Vai sair e vai entrar na Fórmula E. Aliás, a entrada na Fórmula E já estava prevista e agora tem data, né, Thiago? Exatamente, temporada 6, 2019 e 2020 será a entrada na Mercedes. Vai se concentrar, então, na Fórmula E e na Fórmula 1. Não há nenhuma previsão de deixar a Fórmula 1. Mas, Rodrigo, eu não sei você, quando eu li isso hoje, a sensação que eu tive é que o DTM, que é um campeonato muito popular, que é um campeonato que tem pilotos espetaculares, excepcionais, carros igualmente espetaculares, equipes igualmente espetaculares, que o DTM vai implodir sem a Mercedes. Exatamente. É uma crise talvez a maior que o Gerhard Berger, que agora é o presidente do ITR, que foi nomeado presidente do ITR, organizador do campeonato. É a primeira grande e grave crise que o Berger vai administrar. Por quê? Porque a Mercedes, via Hans-Werner Albrecht, que foi o pilar do campeonato durante todos os anos anteriores ao Berger, a Mercedes esteve presente em todas as temporadas da categoria. Saíram e entraram montadoras, mas a Mercedes não em 30 anos, que eu me lembre, 30, 32 anos, vai. E ela anunciar essa retirada é até compreensível pelo direcionamento do investimento, mas é uma pancada para o campeonato, porque ficando só Audi e BMW para investir, com um já reduzido grid de 18 carros nessa temporada, que reduziu em 33% o total de carros, que era de 24 para 18 nessa temporada, que montadora vai investir num campeonato como esse, em que os carros são verdadeiros protótipos, não são mais carros derivados de modelos de série, só aparência? É a casca, é a estrutura de carbono, um carro super potente, com muita pressão aerodinâmica. Com muita tecnologia. Quem é que vai construir carro para esse campeonato? É um campeonato que, infelizmente, tende à inanição. Em pouco tempo também. Em tão pouco tempo. Quem é que vai investir nisso? Agora, você acha que pode mudar o regulamento para se adotar carros derivados de carros de Só turismo? Se fosse voltar ao grupo 2 antigo, como era o Mercedes, BM, Opel, antigo Opel. Alfa. Pois é, o mas Edgar aí, agora deve estar tendo... Deve estar tendo um suador. Exatamente. O nosso Edgar Melo Filho que transmitiu temporadas e temporadas épicas, do DTM pela extinta TV Manchete, no auge dessa categoria, né? Eu realmente fiquei, assim, espantado no primeiro momento e muito preocupado porque acabar uma categoria, não estamos matando ela ainda, mas eu acho que não há muito para onde correr, Thiago. Eu não sei. E tem um outro detalhe, né? Todas as montadoras envolvidas no DTM têm programas de Fórmula E previstos. Pois é. A BMW com a Andretti, a Audi já está. No próximo ano. Próximo a Audi já está. Esse ano. E agora a Mercedes. E ainda tem a história da Porsche que a gente falou no programa passado, né? Que pode Porsche também investir na Fórmula E, né? Ou seja, eu não sei se a gente vai ver esses carros mais, não. Também acho que foi complicado, porque são carros, como nós falamos, são carros caros, carros muito tecnológicos, totalmente para pista e com tecnologia que na Alemanha nós teremos carros elétricos a partir de 2030, não vai mais haver a venda de veículos a combustão, só veículos elétricos. Então é também um agravante disso, então o investimento das montadoras todas direcionando para a Fórmula E. Eu acho um pecado, mas não sei como que eles vão... Talvez carros normais mesmo. Sei lá. Isso é um negócio que tá muito acelerado, essa história de matar o automóvel como nós o conhecemos, né? Com motor a explosão, com motor a combustão. O processo está sendo muito rápido, Flávio. Muito rápido. E você vê que assim, a Fórmula E, claro, ela está crescendo nesse cenário, né? Como categoria de monoposto e tudo mais. Agora, ela também não pode, ela não será a única do mundo, né? Não é porque existe a Fórmula E que as outras demais não vão mais existir. É uma maluquice o que está acontecendo, mas tem tudo a ver com isso que vocês estavam falando na Alemanha já haver uma legislação que prevê simplesmente a extinção dos carros com motores a combustão, movidos com combustíveis fósseis. Então, sei lá.
Vamos ver o que o DTM em si vai falar e vai resolver, e a gente vai acompanhar. Vamos para o intervalo, a gente volta já para falar com o Vitor Batista sobre o Campeonato Brasileiro de Turismo. A gente vai falar muito sobre a Stock Car, tivemos corrida também nesse final de semana, 2, né, em Curvelo. A NASCAR, tem um monte de assunto ainda para a gente falar no Fox Nitro, fique aí, já voltamos. Estamos de volta aqui com o Fox Nitro e agora é hora de falar de automobilismo brasileiro, falar da Stock Car. Tivemos corridas em Curvelo nesse final de semana, Minas Gerais, no Circuito dos Cristais. Foi a segunda vez que a Stock correu nessa linda pista, uma pista muito bonita. O Vitor Batista esteve lá, vai falar um pouco do circuito também, correu no Brasileiro de Turismo. Mas vamos falar primeiro da Stock. Tivemos uma boa disputa na primeira corrida, na segunda tivemos vencedor inédito, vai conversar com a gente daqui a pouquinho. O Batari, e aí, o que você achou dessa rodada dupla de Curvelo? Serra, Thiago Camilo, os pilotos que acabaram se destacando também, né? E o Felipe Fraga, né? O Fraga que fez a pole e ganhou a primeira corrida, né? Aliás, ele já havia vencido no ano passado lá em Curvelo. Pista de Curvelo, que o telespectador está notando, sofreu uma alteração, né? Que deixou ela até um tanto quanto perigosa, uma aproximação ali dos muros, naquele trecho muito travado. Acho que mais para... Lá não tinha muro, né? Não tinha, e acabaram fazendo esse muro. A pista ainda está muito crua, né? A gente percebe que é um traçado muito interessante, mas precisa evoluir ainda mais no aspecto de segurança. Mas é melhor que esteja na mão de gente que investe, que pode investir, do que, por exemplo, deixar um autódromo à míngua para governo tomar conta, ou então nem cumprir promessa de construção, como lamentavelmente sabemos que aconteceu com o Jacarepaguá no Rio de Janeiro. Essa é a vitória do Fraga, né? Não, essa é a vitória do Casagrande. Do Casagrande. Gabriel é um mix na segunda das duas corrida. provas, isso. Tá, nós estamos com algumas imagens, aí foi a primeira vitória do Casagrande. A equipe do Mauro Vogel, né? É. O bom e velho Mauro Vogel, um dos caras que mais sabe de automobilismo do Brasil. Ainda é do tempo do automobilismo empírico, mas, claro, com toda a sua expertise, toda a sua experiência, traz aí o Gabriel a sua primeira vitória na categoria. É legal ver mais um vencedor diferente na Stock. A Stock precisando desse sopro de renovação. Tem um aqui que está prestes a entrar aí, quem sabe, né, Vitor? Futuramente. Vamos ver, logo, quem sabe. Tá de olho, né? Tá de olho, estamos trabalhando para isso. Vamos ver o Casagrande, então, para você ver como é que é piloto quando ganha a primeira vez na Stock Car. É super legal sempre a alegria. Ele mandou um recadinho pra gente também. A gente conversa depois com o Vitor sobre esses seus planos, né, de Stock Car e também sobre o Brasileiro de Turismo, que, na verdade, na prática, é a Stock Light, digamos assim, a antiga Stock Light. Mas vamos lá. Gabriel Casagrande, vencedor da segunda corrida em Curvelo, conversando com a gente aqui no Fox Nitro. Fala, pessoal do Fox Nitro, todo mundo que tá ligado. Gabriel Casagrande aqui. Um abraço pro meu parceiro Thiago Alves. Ontem deu tempo de chegar da corrida e assistir a NASCAR naquela corrida interminável em Indianápolis, que eu gosto muito de ver a NASCAR também. Com o sentimento de dever cumprido ali em Curvelo, ganhamos a nossa primeira corrida na Stock Car. Foi para lavar a alma, tiramos um peso enorme das costas, agora a gente vai bem mais leve para as próximas corridas. Foi um final de semana sensacional, a equipe trabalhou muito bem no acerto e no trabalho dos pitstops. A gente fez duas paradas muito boas, conseguimos imprimir um bom ritmo, principalmente na segunda corrida, que a gente precisava segurar os ataques do Thiago Camilo, que é um cara indiscutivelmente um dos melhores da categoria. A gente aguentou muito bem e fizemos o nosso trabalho da melhor maneira possível. Agora vamos para as próximas sempre mais confiantes e sabendo que conseguimos vencer, que temos um carro excelente para a corrida. Foi uma corrida que todo mundo, eu tenho certeza, gostou de ver, principalmente quem torce pelo Gabriel Casagrande. Família, amigos, patrocinadores, eu só tenho a agradecer e um grande abraço para todos vocês aí. Valeu! Fala aqui. Parabéns ao Gabriel Casagrande. Legal ver, como o Rodrigo falou, um piloto novo ganhando corrida. Bacana, né, Vitor? Também isso dá muito ânimo para vocês mais jovens que estão chegando. Não, sem dúvidas. Ainda mais que eu conheço o Gabriel, né? A gente passou vários anos aí no kart junto e tenho contato até hoje com ele. E além de ser um novo vencedor, é um moleque novo, né, também. Que idade tem o Casagrande, você sabe? O Gabriel deve ter uns 20 e pouquinhos no máximo, né? E 21, 22 no máximo. Você tá com quanto? Você? Eu tô com 19. 19. É. Então é um piloto aí novo. Velho. Velho por um lado, novo por outro. E eu fico super feliz por ele, além de ter batido na trave várias vezes aí, mas sempre torcendo por ele, e agora ver essa vitória com certeza vai dar um super ânimo para ele para continuar trabalhando ainda mais para as próximas.
e fico feliz por ele. Parabéns aí. O Fraga foi dominante na primeira, né, Thiago? Dominou, liderou a corrida inteira ali, foi o cara da primeira prova. Bacana ver de novo o Fraga fazendo pole, ganhando prova, o atual campeão da Stock Car, e com a inversão de grid, o Casagrande largou na frente na prova 2, também administrou muito bem e conseguiu ganhar a corrida. Ou seja, Matar largou na pole em Curvelo, pelo jeito é uma vantagem grande. É assim, Vitor? Lá é muito difícil de ultrapassar, né? Ainda mais com esse novo setor 1, que é a nova reforma que eles fizeram, eles diminuíram bastante a distância da volta. E eles fizeram toda essa parte de baixa velocidade. Era a queixa dos pilotos que a volta era muito demorada. Muito longa. Era longa. Tá. E aí encurtaram o traçado. Encurtaram todo esse primeiro setor e fizeram toda essa parte de baixa velocidade. Então é uma sequência de 4 curvas e todas rodeadas por muros, né? Então ali é impossível de ultrapassar, a não ser que o piloto erre e bate. Então é isso. Na verdade tem 2, 3 pontos de ultrapassagem no máximo. E o push só te ajuda na reta. Então é uma pista que com certeza você tem que largar na frente para conseguir ter um bom resultado. Meninos, perguntem o que vocês quiserem para o nosso Vitor Batista, que está correndo no Brasileiro de Turismo, que faz as suas provas junto com a Stock, né? A programação é toda nos mesmos finais de semana. E vamos contar um pouquinho do Vitor esse ano. Vamos lá. Podia até aproveitar o espaço aqui, falar da sua prova nesse fim de semana, você conseguiu um pódio na categoria. E como que foi para você essa transição? A gente sempre gosta de perguntar como que é a transição do piloto que faz uma carreira de kart, depois vai para o monoposto, agora chega realmente vindo para o Brasil aqui de novo, buscando uma oportunidade de ser um piloto profissional, né? Sim. Numa transição para um carro tão diferente como esse do Brasileiro de Turismo. Então na verdade eu fiz 2 anos de Fórmula e foram 3 anos na verdade maravilhosos que no primeiro ano eu corri aqui no Brasil com o Fórmula 3 Light, corri junto com o Pedro Piquet também e acabei ganhando o campeonato da categoria Light. Fui para a Europa, corri a Eurofórmula 3, que também é conhecida como a Fórmula 3 espanhola. Fui campeão também da Fórmula 3 espanhola e tive a oportunidade do ano passado de correr nessa categoria que a gente começou a comentar no começo do programa, que é a Fórmula V8. E aí o ano passado foi esse primeiro ano que foi para mim um pouco difícil e foi uma adaptação muito difícil também. Eu tive 5 companheiros de equipe durante a temporada inteira e uma das corridas em Silverstone também. Ninguém te aguentava, é isso? Por corrida, praticamente. Eu decidi que eu sou um companheiro de equipe difícil de ter. Então, mas é o que todo mundo sabe, né? O automobilismo é um esporte muito caro. E eu acabei tendo esses 5 companheiros de equipe e cada companheiro de equipe eu aprendi um pouco. Então, em questão de resultado não foi tão bom, fui 10º no campeonato, mas ao mesmo tempo eu tive muita experiência. Aprendi com todos os engenheiros italianos, franceses, ingleses e foi uma experiência muito boa para mim. E agora, no começo do ano, eu acabei voltando para cá e agora foi essa surpresa para mim. Eu não imaginava andar de turismo. Meu negócio sempre foi Fórmula. E eu acabei me dando bem nos dois anos primeiros de Fórmula e agora foi essa mudança que me deixou chateado num primeiro instante, mas agora está me mostrando que eu também posso me adaptar rápido com o carro e eu comecei agora o Brasileiro de Turismo, fiz a primeira etapa e a segunda e a terceira eu acabei não realizando por falta de patrocinador e agora a 4ª etapa, que foi em Curitiba, foi a penúltima etapa, a Shell começou a me patrocinar. Então ela me viabilizou agora o resto da temporada inteira e agora a gente vai estar com a Shell o resto da temporada inteira junto com a equipe full time também. Que é o pessoal da full time da Stock mesmo. É o Maurício Ferreira. Maurício Ferreira, é isso mesmo. É um dos grandes gênios, né? Ô, Fala, Vitor, eu queria fazer 2 perguntas assim. A primeira é, essa tua volta é projetando um futuro teu na Stock Car? Na verdade, o que eu sempre imaginei foi ser piloto profissional de carro, de Fórmula, do que seja, porque realmente é isso que eu gosto de fazer, é pilotar, é estar dentro de um carro, estar com a equipe, estar com os mecânicos, trabalhar para isso. Então, o meu objetivo é ser piloto profissional de carro e ganhar dinheiro com isso, ser piloto de testes, que seja, da Stock Car, se aparecer outra oportunidade de voltar para a Europa também é uma opção. E a segunda não é bem uma pergunta, mas é legal para você explicar para o telespectador do Fox Nitro. Característica desse carro, qual potência, como ele é construído, enfim. O carro de turismo. O carro do Brasileiro de Turismo. Só conhece bem ele tem ali, mas que a gente conhece muito mais a Stock, mas para você explicar para o telespectador qual é o pacote.
o que vocês podem trabalhar no carro, se tem limitação de jogo de pneu, enfim. Explica para o telespectador que está aí assistindo a gente. O Brasileiro de Turismo são 8 etapas e todas as nossas 8 etapas são juntas com a Stock Car. A Stock Car tem bem mais etapas, mas as nossas 8 acontecem sempre com a Stock Car. E, bom, nosso carro é um chassi tubular. Ele é preparado justamente para essa categoria. Ele tem um motor preparado pela JL e ele tem 350 cavalos. É um motor V8 também. Então o motor é muito forte. A gente, durante o fim de semana, são 2 corridas, 35 minutos mais uma volta. Ambas corridas têm pit stop, a gente precisa fazer o abastecimento. E o que mais? A gente tem push. A gente tem push, são... É uma estoquinha. Uma estoquinha. Stock light, né? Exato. Porque, de fato, prepara os pilotos para correr na Stock Car, que hoje é uma grande categoria para piloto brasileiro. Você tem hoje muita gente chegando, muita gente nova e tudo mais. O Vitor continua com a gente vai ter que fazer um intervalinho rápido, porque depois a gente, além de conversar mais com o Vitor Batista, a gente vai mostrar depois do intervalo a pancadaria na NASCAR, que quase não sobrou ninguém lá em Indianápolis para a corrida. Vamos lá, daqui a pouco a gente volta. E nós voltamos com o Fox Nitro com a pancadaria da NASCAR em Indianápolis. Gente, vou te dizer uma coisa, teve uma hora que eu achei que não ia sobrar ninguém para continuar correndo. Thiago, conta aí o que aconteceu. Eu pensei que o piloto do safety car que ia beijar os tijolos, que é a tradição de Indianápolis, ia se classificar pro playoff com uma vitória. A vitória seria da Chevrolet, inclusive. Mas foi uma prova muito interessante no sentido que tivemos chuva de novo. Mais uma vez tivemos chuva na NASCAR, uma paralisação de 1 hora e 45 minutos. E a corrida ela caminhava para 2 nomes, Kyle Busch e Martin Truex Jr. Kyle Busch ganhou os 2 primeiros segmentos, com o Truex na segunda posição. E uma coisa interessante, os dois estavam combinando na relargada, como eles estavam sobrando, eles combinaram um pacto de não agressão, ou seja, vamos relargar juntos os dois e a gente vai abrindo, beleza. Até que chegou o momento da prova em que vamos fazer isso de novo? Não vamos mais fazer isso de novo, vamos cada um por si a partir acabou a parte, Thiago. Não, foi um acordo dos dois meio que... essa foi a última bandeira amarela antes dos dois entrarem com esse acordo, daquele instante aqui, bom, terceiro segmento, vamos faltar umas 50 voltas, vamos decidir a prova nós dois então. Combinado? Combinado. Primeira relargada deles foi essa daí, sem o pacto de não agressão. Os dois bateram. Mas como é que eles combinavam isso? Por spotter e por rádio. Então os spotters combinavam e aí, vamos fazer isso? Porque os spotters ficam próximos, no ponto mais alto da pista. Mas mesmo e via assim rádio ficam passando a informação. Bem feito pra esses dois aí, mal. E aí fizeram... E aí foi uma charopada, olha, o carro do Truex até pegou fogo, foi bem preocupante, mas ele acionou o extintor rápido, saiu até seguro. E admitiu que errou. Admitiu que errou, que é difícil. O piloto às vezes inventa uma desculpa. Não, o carro escorregou. Desapareceu o carro. E aí foi uma pancadaria total. E essa foi a pancada mais forte depois da prova. No finalzinho da corrida já a gente viu o Bowyer dando uma escorregada, acerta o Eric Jones e vem na sequência o Kurt Busch lá atrás não consegue desviar. Ele pega cheio o carro do Bowyer. Cheio, uma panca forte. Sorte que pegou na traseira, que é só lata do carro. Mais uma bandeira vermelha, segunda bandeira vermelha do dia. E aquela coisa, pilotos com estratégias diferentes, combustível, não para. 6 voltas para o final, uma outra pancada na prova. A reta principal, a corrida já interminável. Como tivemos aquela paralisação da chuva, o pôr do sol começou a chegar em Indianápolis. Começou a escurecer. Começou a escurecer, aquele desespero. Será que dá para continuar a prova? O risco da prova ser encerrada. O risco da prova ser encerrada por falta de luz. Aí o Larson também bate forte, mas pega fogo, mas sai bem do seu carro. E aquele drama, 6 pro final, vamos para uma prorrogação, vai ter relargada, não vai ter relargada, quem que ganha, nome surgindo. Foi tudo muito apressado, né, Thiago? Tudo apressado. Percebeu que eles estavam apressando tudo. Aí o Jimmie Johnson vinha pra ponta e acaba rodando. 2 pro final, o carro do Jimmie Johnson quebra o motor dele, ele no desespero, 2 voltas, vamos tentar ganhar essa corrida. Ele já tá vindo com o motor quebrado. Já com o motor quebrado. E aí, na prorrogação, no limite, o Keselowski escolhe largar por dentro, esse carro número branco, ao lado de fora. Um outro acidente e novamente uma bandeira vermelha. Trevor Bayne, bandeira vermelha. E a prova não é aquela coisa, Indianápolis, a corrida que não terminou, mas acabou terminando. E era interessante, o Matar, porque nós tínhamos aí, sim, essa relargada final da prova. O Keselowski escolhe largar por fora agora contra o Case Kane, que é um piloto extremamente criticado por falta de performance nos últimos anos, só que na relargada final o cara conseguia a ultrapassagem. Ainda tivemos um outro acidente, só que como a direção da NASCAR deu a bandeira amarela após eles cruzarem uma linha branca que delimita ali a linha de prorrogação. Não acabava de bater. Essa linha branca essa linha branca, olha aí. Passaram dessa linha branca, depois deram a bandeira amarela, aí a corrida acabou em bandeira amarela, vitória do Case Kane, 12º piloto
diferente a ganhar com uma vitória válida para playoff. Porque foram 13 ao longo do ano. O Logano tem uma vitória caçada. Esse é exatamente o lance do momento. Ele cruza ali, ele passa a linha, acende amarelo, ou seja, foi depois da linha de prorrogação. Certo. A corrida acabou em bandeira amarela, a vitória do Case Kane, que sela o seu passaporte para o playoff da NASCAR. Quantos carros terminaram andando? Esses aí, acho que são uns 12, eu acho. De 40 que largaram. Que coisa. Foi um derby de demolição. Foi. E o vencedor mais improvável da temporada até agora, sem dúvida alguma. E aí foram cenas da prova da Xfinity Series que tivemos acidentes graves nos boxes. Olha aí. O Justin Allgaier errou 2 vezes. Primeiro, Opa! O lixo humano. conseguiu um strike Gente ali. do céu, se o cara não tá de capacete, ele se arrebenta, Não, hein? e o macaco quase cai do O macaco lado. quase pegou, Esse é o primeiro erro do pit stop do Justin Allgaier na E tinha prova. um outro ali que rodou, né? Que foi o Eric Jones, né? Teve mais? Esse foi aí o mecânico já ok. Inclusive o Allgaier postou uma informação. Aquele mecânico É. que saiu, que deu uma pirueta. E aí esse foi o segundo também, um pit stop que ele para errado, ou seja, ele parou em cima da linha, não pode parar em cima da E linha. os outros caras passando lá. Os caras passando aquela coisa, vai pra trás, vai pra lá, ainda tá errado. Só que já tiraram a porca do pneu, o pneu tá solto. Aí os Ele caras, arranca. sai. Ele saiu, Sem pneu. sem pneu. Ainda atropela a pistola, né? Encantador de cobras, Justin Encantador de Allgaier. serpentes de Indianápolis. Ele fez a cobra subir. Sensacional, Só que o pneu cara. soltou e ele acabou tendo que parar a prova. Ele abandonou a corrida. Abandonou a corrida. Porque a roda tava solta. Apresentando Didi, Dedé, Mussum e Zacarias. Todos eles. Né? Sobe o som. Gente, olha, com esses trapalhões aí, a gente vai ter que terminar o programa. Queria agradecer, Vitor, a sua presença, desejar muita sorte pra você no resto da temporada e volte mais. Eu que agradeço aí o bate-papo com vocês, Valeu. todo mundo assistindo aí também. Valeu mesmo. Obrigadão, viu? Boa sorte na próxima etapa, é? Próxima etapa agora só daqui 40 dias. Ixi. Londrina. Até lá. Até lá é treino E psicológico, físico, assistir o resto das corridas aí, Então tá Hungria, bom. E assistiu o Fox Nitro? E o Nitro. Atara, até a Isso próxima sempre. semana que vem. Até, Flavinho. Vocês cuidem bem do programa, Auf Thiago, cuidem bem do Wiedersehen, programa. Flavinho. Boa Eu só viagem. volto daqui a 2 semanas e agradecendo, é claro, mais uma vez a sua presença aqui, as suas mensagens, a gente vai responder tudo. E o Fox Nitro volta semana que vem já com o campeão da Fórmula E, já com novidades também da Fórmula 1, tudo pra você. Não percam daqui uma semana, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau, tchau.